Ô, favelado. Vamos ler a Bíblia? É verso 3, 4 e 5 de 1 Timóteo, capítulo 5. Então, você Capítulo ficou falando de mim? 5, verso 3, 4 e 5 de 1 Timóteo. Amém, irmãos? Acharam aí? Então, ontem nós conversamos a respeito de nós admoestarmos pessoas idosas, tanto homem como mulher, e jovens. E hoje vamos falar sobre a viúva. A Bíblia diz assim: honra as viúvas que são verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam eles primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus progenitores, porque isto é agradável a Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia em súplicas e oração. Beleza? Apesar das tosses e das gripes e de tudo, então é isso hoje. Né? Então, aqui a Bíblia Paulo está falando que precisamos ter uma ação de honra em relação às verdadeiras viúvas. E o que é honrar, na verdade? Quando nós falamos, porque tem assim, honra teu Deus, honra teu pai e tua mãe. Fazer aquilo que nos agrada a eles. Né? Tem honrar pessoas, né? Honrar é um respeito, né? Não é isso? Então, respeito é você honrar. Parece uma palavra estranha quando ele usa aqui o honrar. Porque se a gente for parar, honra as viúvas que não tem ninguém para cuidar delas, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade. Então parece que a piedade deveria ser no começo também, no lugar do honra. Tipo, como uma ajuda a elas. Então, mas o que é honrar, então? Ser leal, zelar. Temer, Servir Então, também? respeitar. honrar não é só falar, porque algumas pessoas são condecoradas pela honra, né? Por honra, elas são condecoradas, então elas ganham um reconhecimento, não é isso? O mérito. Isso, um mérito, né? Honrar aqui não é ganhar um presente ou um reconhecimento simplesmente com uma dádiva que você vai dar, né? Honrar significa fazer com que ela possa ter uma relação profunda com você. Isso é honrar. Porque quando você está honrando as pessoas, você tem uma relação sem preconceitos e sem reações negativas. Isso é honrar, né? Então, quando você honra uma pessoa, quando você honra a Deus, porque você tem uma relação profunda com Deus. Quando você honra seus pais, porque você está tendo uma relação profunda com seus pais sem expressões de negatividade, né? Ou sem expressões negativas. Então, isso é honrar, né? Honrar. Então, nós precisamos entender que honra não é simplesmente colocar pessoas no topo, né? Como nós vemos quando as pessoas ganham um troféu, é porque elas correram
venceram e foram honradas com um troféu, certo? Aqui tem uma inversão do que a sociedade propõe hoje. Viúva é o que na época de Jesus? Viúva é aquela que perdeu o nome, é aquela que não pode ser ninguém a não ser uma prostituta, porque a maioria das viúvas que não tinham filhos, elas se davam, né? E chegavam a ser prostitutas, porque perderam o nome do marido, não tem filhos, então não tem honra, porque não gerou ninguém. Então, está falando de quem aqui? Está falando de uma pessoa que foi vencida pela fatalidade, que foi vencida pela dificuldade da vida, foi vencida por uma cultura que tinha dentro dela uma depreciação de uma pessoa que perdeu tudo, né? Então, viúva é aquela pessoa, por isso que ele fala, verdadeiramente viúva, aquela que não tem ninguém por ela. Então, aqui também existe uma inversão da pirâmide de prêmios. Porque tanto na época de Jesus como hoje, só tem valor aqueles que vencem. Não tem valor aqueles que não vencem. Os vencidos não tem valor nenhum, né? E a Bíblia sempre enfatiza, por mais que os profetas falaram, a nação de Israel não entendeu que a viúva deveria de ser cuidada, porque a viúva na época, na classificação social, ela era pior do que qualquer criança. Não tinha valor algum. E isso é legal na Bíblia, sabe? Porque a Bíblia, ela valoriza aqueles que não têm valor, que foram jogadas às ruas, que foram jogadas a escanteios, desamparadas. Por isso que ele vai falar no outro verso, né? Desamparado. Então, essas pessoas precisam ser honradas. E honradas é ter uma relação aprofundada com essa pessoa. E quando você tem uma relação aprofundada com essa pessoa, o que acontece? Quando você tem uma relação hoje, relação pode ser só a gente bater um papo. Isso é uma relação. Eu posso falar, não, ele é meu amigo, né? Não, relação aprofundada é aquela que se preocupa, que coloca como prioridade. Prioridade não é aquele que venceu e está no topo para o Novo Testamento. É aquele que perdeu tudo, não tem mais condições de viver. Então, a Bíblia traz aquele que é o último na classificação social e coloca como primeiro. Cara, esse negócio é muito louco. Esse negócio é muito doido. Né? Por que é muito doido? Porque as pessoas hoje, elas querem ouvir e ter como modelo aqueles que ganharam, não aqueles que perderam. Olha os meninos da favela. Se você falar, você quer ser quem? Ele vai ser, eu quero ser o Neymar. Por quê? Porque o Neymar está no topo das propagandas, ele está no topo da grana, está ganhando tudo o que quer, então ele é o vencedor. Então ninguém olha para baixo. O Evangelho faz com que nós possamos olhar nas pessoas que estão embaixo da classificação social. Isso é maravilhoso. E nós precisamos muito entender que Deus está virando as escadas aos avessos. A
aquele que é o último, né, vai ser o primeiro. É o que Jesus disse: aquele que quer ser o primeiro, seja o último. Aquele que quer ser líder, seja escravo de todos. Você quer receber honra? Não tenha nada, porque você vai receber honra por não ter. Agora, o evangelho que está proposto para nós hoje, nessa sociedade capitalista, é que se você não vencer, você não será ninguém e Deus te amaldiçoou. Isso é a teologia da prosperidade, desses homens que acreditam que ter dinheiro é ter tudo. Aqui está falando, olha, essa mulher que é verdadeiramente viúva, isso significa que ela não tem absolutamente nada para dar em troca. Então ela precisa ser honrada. Então parece que esse evangelho que é pregado por aí, que você precisa ter tudo e precisa conquistar todas as coisas, parece que tem alguma coisa errada, porque essa viúva aqui, nesse evangelho, morreria, né? Porque ela perdeu, né? Ela perdeu. Então, honrar é se aprofundar na relação e não permitir que ela seja desqualificada, como a sociedade faz. Né? Então, a viúva tem um peso na Bíblia enorme. Né? Tem igrejas que existe um fundo para viúva. Viúva de pastor. Agora, se eu morro, a Silvia vai viver do quê, mano? Vai morrer também. Latinha. Com certeza. Vou pegar latinha na rua. Né? Com certeza, porque a maioria dos pastores, ou a maioria das esposas de pastores, elas têm que trabalhar e não ganhar absolutamente nada. Né? E aí ela toca piano na igreja, ela rege o coro, ela introduz o culto, ela faz muito mais do que o pastor. O pastor morreu, perdeu, maluco. Né? Eu acompanhei uma mulher que perdeu seu marido. Ela foi ser costureira. Ah, não, isso é ruim ser costureira? Não, é que a igreja não cuidou dela. Abandonou, colocou outro pastor, trouxe outra família e deixou. Vai se esquecendo, já era. É isso, acabou. Agora, isso acontece com a família de pastores. Agora, tem outras mulheres que são esquecidas por serem viúvas. O Evangelho não permite que a gente esqueça pessoas que estão abaixo na classificação social. O Evangelho olha para baixo, não olha para cima. Porque o Evangelho é dos vencidos e não dos vencedores. Né? Por isso que Paulo está orientando Timóteo a honrar as viúvas. E aí, lógico, né, que ele vai dizer da seguinte forma: mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam eles primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus progenitores, porque isso é agradável ao Senhor. Progenitor, Coríntia, é aquele que gerou você. Isso é progenitor. Ou seja, seu pai gerou você porque sua avó gerou o seu pai. Né? O seu pai te gerou porque o seu vô te gerou e o seu bisavô gerou o seu vô. E isso é progenitor. Todos que vieram antes de você, que geraram você. Você acha que você só tem o seu pai dentro de você? Não, você tem seu bisavô, seu tataravô, seu pai. Quer quantas gerações? Né? 5 gerações. Né? Então, aqui está dizendo que nós precisamos cuidar dos progenitores. Se é viúva. Ah, é viúva, tem filhos? Então o filho tem que cuidar da viúva.
Não adianta você querer cuidar de um monte de gente e deixar a viúva de lado. E aqui ainda Paulo escreve uma coisa pesada, que é assim: isso é agradável a Deus. Isso aqui, para os reformadores, é uma dificuldade tremenda, porque a Bíblia diz que nós não podemos agradar a Deus de forma nenhuma, e aqui está dizendo que nós podemos. Como que vamos agradar a Deus? Cuidando das viúvas, né? Cuidando das pessoas que estão em deficiência, vulnerável. É essa coisa que vai fazer com que Deus se agrade da gente. Então, qualquer atitude em relação... Aqui ele está falando da viúva da igreja, gente. Tá? Viúva que tem um trabalho comunitário que cuida. Tanto é que ele vai falar, aquelas que são verdadeiramente viúvas, dependam de Deus. Orem dia e noite. Né? Então parece que aqui existe uma possibilidade de você agradar a Deus, né? Quando você coopera para que ela tenha uma vida abençoada. E aí, você não mede a pessoa pelo dinheiro que você tem. Você tem que ajudar. Agora, quem ajuda a viúva não vai ficar muito tempo com dinheiro. É isso que tem que entender também. Porque você calcula para ajudar, você não ajuda por ajudar. Todos nós aqui calculamos o que vamos fazer para ajudar. Hoje eu vou dar 10 lá, porque senão vai faltar para minha passagem, senão vai faltar para minha não sei o quê. Não, não é isso. É cooperar para que ela tenha a mesma dignidade minha. E isso não acontece hoje. Hoje não acontece porque nós calculamos. Porque eu preciso guardar, eu preciso ter, eu preciso fazer. E depois vem as dificuldades dos outros. Porque eu estou em primeiro lugar. Honrar é colocar a pessoa em primeiro lugar, além de você. Então é algo que vai agradar a Deus. Por quê? Por que agrada a Deus você ajudar uma viúva? Porque você não está pensando em você. Você não está pensando em você, você está pensando no outro. Isso é legal no Evangelho também. Porque a sociedade propõe que você tem que pensar em você. Você tem que ser. Você é o cara. Você é a mina. Você tem que fazer. Mas o Evangelho diz, não, mano. Você tem que honrar a viúva. Então a viúva... Tem que honrar aquele que não tem. A viúva vem em primeiro lugar. Isso. Né? Então, nós que queremos subir no pódio sempre para estar em evidência ou estar sendo vencedor, nós temos alguma coisa errada, né? O evangelho que pregamos tem alguma coisa errada. Porque o evangelho, ou Paulo, ele está colocando a pessoa que não tem absolutamente nada, não tem nenhuma posição social, não tem recurso para viver, não tem possibilidade de habitar, não tem comida, não tem moradia, não tem nada, foi abandonada. Porque é isso que a sociedade faz com os vencidos, abandona. Agora, quer ter amigos? Vença, você vai ver quantos amigos você tem. Mas tem alguma coisa... Perde agora o dinheiro que você tem e você vai ver quantos amigos você vai ter. Vai embora também, mano. Mas tem alguma coisa errada, porque a gente é cauda, não cabeça. Você é cabeça, você não é cauda. Então, é isso. Esse é o evangelho que pregam hoje. Não, tem alguma coisa errada. Isso é o evangelho do Samuel Ferreira, do Silas Malafaia, do Edir Macedo, do Valdomiro. Esse é o evangelho, né? Desses caras, né?
Esse é o evangelho. Mas esse evangelho também são poucos aqueles que querem seguir. São poucos. Não são muitos que querem seguir esse evangelho. De colocar a pessoa no pódio, né? Então é isso que a Bíblia está dizendo aqui. Então, quem tem família, a família tem que cuidar. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Aí ele vai dizer, ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, isso é uma palavra forte, espera em Deus e persevera de noite e de dia em súplicas e oração. Aí, hoje em dia, nós interpretamos espera em Deus e persevera da seguinte forma: Deus vai aparecer para você e vai te dar tudo o que você precisa. É isso. Então o que nós temos que fazer? Orar pelas viúvas. É isso. E quando nós entramos na casa de alguém que é viúva e que perdeu tudo, nós oramos e vamos embora, porque nós sabemos que Deus vai fazer algo. Tudo é possível ao que crê. Não é verdade? É isso. Mas o problema está na interpretação dessas pessoas. Por quê? Porque é uma possibilidade gigantesca de transferir toda a solução para Deus que está fora da história. E aí, Deus vai resolver o problema dela? Fala para mim. Vai fazer varinha de condão? Não, Ou então o pessoal ora e vai aparecer a comida em cima da mesa? Não é? Não, nós temos que orar, isso é certo. sem ninguém. Agora, Deus vai mover pessoas que são dele para que essas pessoas possam cooperar com aqueles que estão vulneráveis. Isso faz com que a gente faça o sinal do reino, né, na vida dessa pessoa. Isso. Traz o céu para a terra. Isso. Por quê? Porque Paulo vivia um evangelho encarnado, ou seja, ele cria num Deus que se tornou homem. E se ele se tornou homem, ele passou a responsabilidade para a igreja, que são feitos de pessoas, de homens. Então aí tem uma teologia da encarnação aí. Espera em Deus, espera em Deus. Deus vai usar pessoas para te ajudar. E a sua responsabilidade é orar de dia e de noite, viúva. Amor, aqui ó, se você for viúva, plenamente viúva, você tem que ficar orando. Então o papel da viúva é orar, né? Vai gravar o trabalho da nossa. E o papel de Deus é encontrar pessoas que são sensíveis à viúva, que hoje é muito difícil, a insensibilidade humana tomou conta de todo mundo, na verdade, porque nós não pensamos em ninguém, fala sério, que nós pensamos em alguém. Agora, a satisfação que temos quando nós estamos ajudando pessoas que estão em vulnerabilidade, cara, parece que preenche tudo que nós estamos fazendo, parece que encontramos a nossa essência. É verdade. Quando nós ajudamos, cara, a gente chega aqui podre, né, nesses 3 dias. Você que pegou firme aí, você vai para casa, menos o cara aqui que vai jogar bola, né? Eu joguei minha bola na cama e cabeceei o travesseiro, mano. Só acordei hoje. Mas assim, a satisfação de saber que Deus está te usando. Parece que isso é a essência humana, mas nós perdemos. Porque a gente precisa simplesmente trocar. Então nós fazemos ou trocamos a nossa força de trabalho por dinheiro. Por alguém que nos valoriza. Não fazemos por fazer, fazemos porque vamos trocar. Isso não está dizendo aqui. Está dizendo que a mulher precisa esperar em Deus, mas está dizendo
que Deus vai encontrar pessoas que são sensíveis a Ele para que possa suprir a necessidade. Agora, esses homens que eu já disse que nem citar o nome seria bom, né? Mas é importante você saber quem é. Eles pegam esses versos e vão falar, não, vamos orar. E Deus vai dar uma solução. Deus já deu uma solução. É eu e você. Deus nos colocou como igreja para que a gente possa socorrer. Porque a igreja é essa. Isso é igreja. Quando nós abrimos mão, quando nós, mesmo cansados, mesmo, corremos atrás de tudo para poder salvar alguns. A sensibilidade volta. Não é a sensibilidade que volta, né? É a humanidade que sai na gente. Na verdade, nós somos feitos para isso. Que nós esquecemos a nossa essência, que é nós nos encontramos com os outros e um coopera com o outro. Isso é a igreja, isso é a humanidade. E é uma coisa que a gente perde, né, por correr atrás de nos sustentar ou de sustentar os nossos desejos. Então, essa coisa é complicada. Mas esse seria o sentido de esperar em Deus, né? Esse é o sentido. Que nem o que a nossa missão fez em relação a essa comunidade. Abaixamos todo o nosso estoque, deixamos o nosso estoque para um dia. Isso é milagre. Tiramos tudo o que tínhamos para dar para os outros. O que recebemos? Nossa. A Bíblia diz que é 100 vezes mais. Não é? Está aí, ó, a sala quase cheia. Porque a primeira coisa que a missão, que nós decidimos, não, vamos ajudar. Agora é lógico, é cansativo, desanima. A gente vê pessoas que estão não fazendo nada, que poderiam fazer algo, sim. Mas a Bíblia também diz que eles não entenderam. E por isso a gente precisa continuar fazendo. Então, os vulneráveis estão no topo da qualificação da pessoa de Jesus. E por isso nós precisamos honrá-los. E esse é algo que a gente precisa fazer. Beleza? Então, honrar é se aprofundar ao ponto de não permitir que a pessoa não tenha a mesma dignidade do que eu. Honrar é levar a pessoa a ter a mesma dignidade minha, né? E não pensar diferente disso. Beleza, irmãos? Então é isso. Bom dia, então. Vamos tomar café.